Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos começando aqui mais uma live na comemoração da Semana de Trânsito, né? E hoje nosso tema vai ser Eu no Trânsito, reflexões e saúde mental e segurança, sobre saúde mental e segurança. Eu vou começar aqui já abrindo pela Lapidária, agradecendo todos que estão aqui com a gente. Eu sou Edmara, eu sou a educadora de trânsito aqui da Lapidare. Trabalho com o trânsito há 10 anos já, adoro. É um tema que faz os nossos olhinhos brilharem. Eu vou falar nossos, porque eu sei que o das meninas também. E a gente gostaria da participação de todos. Quem quiser participar com a gente, só mandar as perguntas que a gente vai estar ajudando, tá? Vou passar para as meninas também se apresentarem aí para a gente iniciar. Boa noite, pessoal. Eu sou Elisângela, sou sócia da Edmara na Lapidare também, sou psicóloga, sou neuropsicóloga. Já trabalho há mais de 20 anos com a questão do trânsito, principalmente aqui diante do trânsito, a gente trabalha muito com fobia de dirigir, né? E hoje a gente vai estar conversando com um assunto muito importante, que é justamente refletir sobre a saúde mental e segurança no trânsito. Junto com as minhas companheiras, a Lúcia e a Regiane, né, e a Edmara, a gente vai trazer esse assunto aí para a gente discutir. Oi, gente, boa noite. Tô aqui no gás, tô pilhada. Acabei de sair de uma live falando de personalidade, que tem tudo a ver com trânsito também, né? Mas, claro, hoje as nossas reflexões serão baseadas na saúde mental e trânsito. Eu sou Regiane Vitisco, sou psicóloga, especialista em psicologia do trânsito, em avaliação psicológica para condutores. E para mim é um prazer estar aqui novamente com a Lapidare. Já estamos no terceiro Setembro Amarelo. Oi, Elisângela. Terceiro Setembro Amarelo, meu. Daqui a pouco a gente vai debutar. Sim, viu? Espero debutar em breve com vocês, estar com vocês aí por muitos anos. E vamos conduzindo aí essa live maravilhosa e contamos com a participação de vocês, com perguntas, com interações, porque hoje é um bate-papo, nada de aula séria, é uma coisa assim para a gente chamar para a responsabilidade de uma forma bem leve, bem gostosa. E vamos... passo aí para nossa amiga, porque eu já estou falando demais. Olá, boa noite. Eu sou a Lúcia Veloso, psicopedagoga, trabalho com a educação no trânsito e principalmente com a inclusão no trânsito. Ontem mesmo nós fizemos uma live muito interessante com a Graça e falamos sobre a questão do TEA, que é o transtorno espectro autista, e é uma das questões que eu mais gosto de trabalhar. Né? Hoje a gente vai bater esse bate-papo, dando ideias e reflexões sobre assuntos que são da área. Não será assim algo muito informativo no sentido de trazer muito conteúdo, e sim um bate-papo. Para que num próximo evento que já estamos planejando, né, meninas, que já estamos aí com 1000 novidades, aí sim poderemos traçar um programa, né, com um conteúdo mais didático, mais pedagógico, mais de desenvolvimento de construção do conhecimento. Né? Então, vou passar aí a bola para a Elis começar a traçar, e Edmara também na sequência, né? Talvez a Edmara e a Elis, não sei como é que vocês pretendem aí começar a conduzir a nossa noite. Vai, bora lá então. A gente veio hoje trazer quando a gente pensou nessa live, a gente pensou um pouquinho dessa questão do que impacta a saúde mental na segurança, né? O que pode, quais são os problemas, as dificuldades que pode passar. Eu vou falar para vocês um pouquinho, vou começar já falando um pouquinho da ansiedade, que é uma coisa que brasileiro não é ansioso, não ganhamos o título de melhor, de país mais ansioso do mundo, então a gente não sabe o que é isso.
E o que é ansiedade, então? Vou falar um pouquinho da ansiedade e já do medo. Vou aproveitar aí, porque são dois temas que eu trabalho bastante aqui na Lapidare e eu vejo o quanto isso impacta na questão da segurança, né? Eu falo isso muito com os clientes. É interessante a gente estar seguro no que a gente está fazendo para poder fazer. E quando a gente está ansioso, acontece aí milhões de coisas. Nosso corpo tem reações físicas e a gente acaba tendo o famoso branco. Esse branco de esquecimento, ele é muito... tem que ter uma atenção muito grande para ele. Por quê? Porque realmente se você está dirigindo e tem que fazer algum movimento ou vai fazer algum caminho, isso pode se tornar aí um pouco delicado quando você está falando de estar ansioso demais, né? E o medo, ele gera também ansiedade. A gente brinca aqui um pouco, a gente não sabe o que gera mais. Se é o medo gera ansiedade ou se a ansiedade gera o medo. Mas é importante entender que tudo isso é reações que o nosso corpo faz. E que quando a gente começa a se acalmar, a relaxar, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, a gente consegue realmente lidar melhor com isso. Então fica mais fácil quando a gente entende que o nosso corpo está falando pra gente. E aí, quando a gente trouxe esse tema de saúde mental e segurança, foi pensando nesse sentido. Você está se percebendo? Você consegue aí se perceber, né, no trânsito? Vou deixar as meninas falar algum outro tema aí, que eu acho que esse daqui já deu para dar uma explanadinha aí. Hoje, né, gente, o que acontece? A gente ouve muito falar assim, o trânsito é violento, né? O trânsito... eu não gosto do trânsito. Muitas vezes a gente que trabalha, principalmente aqui na Lapidare, que a gente trabalha muito com a fobia de dirigir, que é esse medo excessivo do trânsito, né, do dirigir, tem essa queixa, né? As pessoas estão... Só que eu até brinco muito com os meus clientes, falo assim, gente, não existe comportamento de carro, existe comportamento de pessoas. Então, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão impulsivas. E como que é esse relacionamento no trânsito? O que causa isso no trânsito? Vocês já pararam para pensar? Aquele dia que a gente sai... E assim, não precisa ter um transtorno muito... Pensa no dia a dia. Às vezes aquele dia que a gente está muito estressado, que a gente começa a colocar isso para fora, que você sai sem... às vezes, sem pensar. Que enfia o mão na buzina, né? Eu falo que tem gente que adora buzinar, que acha que a buzina... E na realidade nem percebe que está buzinando. Eu lembro até uma história de uma vez com uma amiga que a gente estava, né? Hoje eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo e vivi muito tempo na minha vida em São Paulo. Um trânsito muito mais cheio. Hoje Belo Horizonte também tem um trânsito bem intenso. E essa pessoa vivia buzinando, bibi. Aí eu falei assim, mas por que você buzina? Ela falou assim, todo mundo buzina em São Paulo. Eu falei, não precisa. E a pessoa nem se percebia que ela saía a todo tempo buzinando. E aí, como que é a gente ouvindo buzina toda hora? Como que a gente se sentindo uma pessoa xingando no trânsito? Será que isso faz bem? Será que isso não impacta na nossa saúde mental? Vocês já pararam para perceber? Alguém tem alguma situação para contar? Conta para a gente aí no chat também, ou as meninas, alguma situação. Porque sim, gente, impacta muito. Eu moro em Belo Horizonte, já vai fazer mais de 20 anos. Quando eu mudei para cá, o trânsito era muito mais tranquilo do que é hoje. Hoje a gente tem um intenso, tem uma quantidade de carros muito maior do que tinha antes. Então a gente já sente isso, né? Então muda sim, né? Às vezes você fala assim, que saco, vou ter que ficar parado no trânsito. Então, olha só quanta coisa que a gente está vivenciando no trânsito que afeta, sim, a nossa saúde mental. E que o nosso comportamento no trânsito afeta o trânsito. Vira um círculo, né, vicioso. Meninas, o que vocês têm a dizer sobre isso? Então, ontem eu tive uma experiência, né, que muitos aqui não gostariam de vivenciar, né, que foi um acidente de trânsito. Eu estava de passageira, não estava conduzindo, né, e foi um acidente, quase que houve um engavetamento por conta do condutor de trás. Essa pessoa, ela estava totalmente alheia. Ela simplesmente... era uma fila que estava parada, gente. Os carros não estavam andando. Até agora, a gente não consegue entender
como que esse indivíduo não viu que o nosso carro não estava andando. Nós estávamos parados na fila. E ele simplesmente veio do nada, como sempre, né? A gente sempre fala, veio do nada, né? Veio do nada. Veio do nada, né? Não se materializou ali do nada. E quase houve um engavetamento. Então, deu para... E a gente, né? Meu esposo que estava conduzindo, e ele viu pelo retrovisor que esse condutor, ele não estava olhando para frente, ele estava olhando para o lado. Aí eu pergunto, para que servem os espelhos se você vai olhar para o lado? Não entendi. Até agora. Estamos sem entender. Né? E são, às vezes, alguns, de repente, maus hábitos, né? Que a gente pode ser que vai ganhando com o tempo. Excesso de confiança, será? Né? Ou mesmo deu a impressão de que ele, depois que aconteceu, ele ficou totalmente transtornado, assim, nem ele estava acreditando no que tinha acontecido, né? Porque assim a gente não acredita que aconteceu com a gente, né? Então, até agora a gente está em processo de reflexão. Hoje eu moro numa região metropolitana de Curitiba, em São José. Quando eu vim morar para cá, gente, como o fluxo do trânsito era bom, as ruas eram largas, o sonho de toda mulher de ir em ruas largas. E era maravilhoso dirigir aqui em São José. Não fazia muito tempo, né, que eu era condutor. Eu tirei carteira, mas eu não dirigia com muita frequência, então eu não tinha muito hábito. Quando eu vim morar em São José, eu me realizei, porque aí eu fiz todo esse processo de aprendizado e de ganho de experiência e ganho de autoconfiança num trânsito super tranquilo. E hoje o trânsito de São José está quase tão caótico quanto da capital, Curitiba. Eu confesso que eu vou muito pouco para Curitiba dirigindo, não gosto. Eu realmente prefiro ir de Uber. Por quê? Jane, mas você dirige, você é psicóloga do trânsito, como assim você vai para Curitiba de Uber? Eu vou, sabe por quê? Porque eu vou trabalhando. Eu pego meu celular, eu trabalho, eu pesquiso, eu converso, entendeu? Eu prefiro ir, né? Eu acho que isso também está mudando no trânsito de hoje em dia. As pessoas também estão preferindo terceirizar, né, o seu trajeto com conforto, claro, para poder também priorizar. E eu acho que um pouco também acontece disso, Elisa. Às vezes você, de repente, usava muito motorista de aplicativo, se acostumou a responder celular, estar no celular, e daí precisa voltar a dirigir. E aquele hábito de estar em constante contato, né, com eletrônicos pode prejudicar também. Hoje a gente sabe que um grande número de acidentes de trânsito está acontecendo por conta do celular, né? E existem pesquisas que o acidente ele acontece em fração de 2 a 3 segundos. Então, e você pensa que você olhar apenas um emoji que acabou de entrar no teu celular pelo WhatsApp não vai fazer você se acidentar. E não é verdade. É um piscar de olhos mesmo. O Regi, eu queria só complementar que a última, assim, não foi uma colisão muito grave que eu tive com uma cliente recentemente. O rapaz, ela demorou um pouquinho para sair do semáforo e o rapaz simplesmente veio. Então, o que ele fez? Olhou o semáforo, mas estava no celular. Ele dividiu a atenção com duas coisas que não precisava. E aí foi quando realmente ele perdeu essa coisa e acabou colidindo com a gente. Não foi nada grave, porque como estávamos todos parados, aí é só aquele que a gente brinca, aquele totozinho, mas isso assusta muito, né? E eu tô vendo até aqui uma mensagem do Rafael, que ele falou que já foi absurdamente estressado no trânsito. Amava dar uma boa buzinada. E o Rafael, conta agora pra gente o que te levava a fazer essas buzinadas e se você diminuiu essa buzinada, por quê? Porque realmente eu brinco, gente, buzina todo carro tem. Agora, por que essa buzina está acontecendo? Será que ela está realmente atrelada a uma... Que diz a legislação, né? Que a gente tem que buzinar se vai ser provocado um acidente, para evitar um acidente,
para alertar alguma coisa grave, né? Então, por que essa buzinada estava acontecendo? Porque a pessoa estava lenta na sua frente? Conta aqui pra gente aí. Não, e o que eu achei muito interessante desse momento que a Regi veio trazer para nós é que, por um acaso, hoje saiu uma pesquisa da Associação Brasileira de Médicos do Trânsito, aonde relata, por sequência, ao longo dos anos, desde 2019 até o momento atual, o uso do fone de ouvido, que não é permitido, né? Mas muitos usam, e o uso do celular. E vai falando que aumenta o risco de provocar sinistro em 400%. Não é 1, não é 10, é 400, né? E o mais interessante é que eles relatam que essa causa são por fatores cognitivos, emocionais e de processamento. Então, lê a informação, sabe-se lá qual informação tem lá no celular, ou escuta, ou até mesmo está conversando e recebe uma informação, então tem que dividir essa atenção, né? E aí o processamento da reação, ela vai ter um retardamento, aí depende do que a pessoa está tratando, né? E vai retardar, ou seja, vai estar atendendo mais aquela informação do que a direção, e aí não tem resposta automática, né? Porque depende muito legal de isso que fatores. Colocou, Lúcia, que você usou a palavra sinistro. Então, existe, né? Foi feita uma convenção mesmo para que a gente pare de usar a palavra acidente e substitua por sinistro de trânsito. Exatamente. Porque o acidente, ele é algo que não é possível evitar. E a gente sabe que mais de 90% dos acidentes, dos sinistros, eles acontecem por falha humana, né? Então, tem essa convenção para deixar de se falar em acidente, porque acidente, ela transmite uma inculpabilidade. Entendeu? Eu me isento da culpa quando eu digo que foi um acidente. Exato. E né? quando Mas, eu falo como se a gente sinistro, não tivesse provocado aquilo, né, Regi? exatamente. Como se não houvesse uma pessoa. E quando eu falo em provocou sinistro, algo. eu falo de culpa. Culpa terceiro, né? Ou eu sou mesmo o autor. Então, quando a gente começa a dar nomes, né? Ah, que legal, tu é perito em acidente de trânsito. Fala um pouquinho mais sobre a sua experiência, Rafael. Vamos te convidar para a próxima live. Mas deixa eu terminar, então, esses dados que são importantes, porque dados são informações que fazem a educação, né, o raciocínio da pessoa, como encarar o trânsito. Então, no uso de fone de ouvidos que foram constatados, né, pelas autuações, em 2017 eram 17.734 mil pessoas que foram autuadas. Né? E isso foi aumentando e diminuindo, e é a informação aqui do Sul, porque teve pandemia e teve as enchentes, então não vou nem continuar aqui as informações, é mais para vocês saberem o quanto foi um resultado surpreendente. E em 2019, o uso de celulares foi 51.199 mil. Então, ao longo dos anos, isso foi sendo verificado, né? E o mais importante, eu acho que a gente ainda não parou para pensar, que eles estão desenvolvendo estudos ainda, imagina isso dentro de um automóvel, né? Mas e a pessoa que está lá na moto, que está de corpo sendo choque, né? Eles agora estão fazendo esse levantamento, que é o caso do profissional motoboy, né, entregador, que faz a teleentrega, que trabalha no trânsito mais desprotegido, né? E na sequência eles vão fazer também com ciclistas. Né? Meninas, então eu já vou aproveitar os dados aí da Lúcia e vou fazer uma pergunta para alguma de vocês aqui que quiser responder. Vou jogar e sair correndo de novo. O que vocês acham do burnout e o estresse aí no trânsito?
Já emendando aí nos seus levantamentos aí, Luz. Sobre essas questões, né, que liga diretamente ao trânsito, a gente tem mais na saúde mental, que eu pude observar. As meninas podem falar melhor do que eu, mas, por exemplo, ontem, sobre o transtorno espectro autista, nós estávamos, inclusive, comentando que estudos de quem dirige, né, e tenha o espectro, no Brasil é uma coisa ainda muito insípida que a gente está lançando aí, né, o desafio, né, dos profissionais poderem pesquisar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre essa situação. Hoje mesmo eu atendi um dos meus clientes que estava lá falando, né, eu fiz a minha carteira e ninguém percebeu nada, né, e ele tem, assim, características bem específicas, né, e ainda ele disse assim, nem perceberam que às vezes eu estava me controlando um pouco mais, né, com os movimentos para dirigir, ou seja, cria uma tensão, né, para dirigir. Ficou como se ele fosse mais nervoso, né? Então, esse dado do burnout, eu acho que é super importante a gente falar das características, né? Porque taxa, infelizmente, eu acho que não temos ainda. No Brasil. Emendando um pouquinho disso que tu falou, Lúcia, eu estava agora mesmo na live da Semana da Personalidade falando da importância da comunicação não verbal. Então, para a gente que está ali na ponta da avaliação psicológica, é dar mais importância para a observação no ato da avaliação, como base, né, de fundamentação para a sua análise, o fechamento da sua avaliação. Porque a expressão da personalidade, ela vai muito mais do que a gente consegue colocar no papel. Então, existe uma pesquisa que diz, né, um autor, né, só emendando um pouquinho com o que eu estava falando lá, porque eu estou com isso na ponta da língua, que surgiu até, na verdade, deu-se o nome de 93%. 93% da nossa expressão da personalidade é de comunicação não verbal. Ou seja, apenas 7% eu revelo através da comunicação falada. E os outros 93%, onde é que estava essa profissional, então, que estava avaliando, né? É isso que o teu paciente está questionando. E os outros 93% que eu não contei, por que ela não viu? Enfim, exato, né? Mas não é bem assim, a gente sabe, né, que existe um protocolo, a gente tem que seguir um protocolo no processo avaliativo, mas fica aí, né? Vamos começar a observar mais, precisamos observar mais. Temos muitas síndromes que estão aparecendo com maior frequência. O burnout é uma coisa muito presente na nossa sociedade globalizada e digitalizada, onde tudo acontece para ontem, onde tudo acontece em frações de segundos, né? Eu dou downloads, eu dou uploads e eu acho que eu devo ter essa resposta do outro da mesma maneira como a internet me entrega, né? E não, nós somos seres humanos, não vamos ter o mesmo processamento, né, que o computador. Então, o burnout, ele vem de encontro a isso também, com esse mundo globalizado e tantos outros transtornos, fobia social, transtornos de ansiedade, né? A Elisângela, que trabalha muito com essa questão de fobias, pode complementar mais essa parte. E, Regi, além da fobia, né? Porque a fobia é o medo excessivo, que às vezes as pessoas paralisam, né? A Edmara falou um pouquinho, né, de algumas reações, inclusive reações fisiológicas mesmo, né? De tremor. Aí até brinca as pessoas, como que você vai ter tremor na perna, você vai ter tensão, você vai ter um monte de coisa, você vai conseguir conduzir fluidamente o carro. Não dá conta, né? E fora isso, a gente tem um outro lado, que é o da depressão também. Que a gente tem hoje uma alta taxa de depressão na sociedade. E as pessoas, algumas pessoas... Porque depressão não é só a pessoa que fica lá dentro de casa fechada. Tem muita gente com depressão que está na rua, que está
saindo para ir trabalhar, que é funcional, Isso né? que eu ia Que não falar, é que é nem funcional, né? diagnosticado. E que não Isso. é diagnosticado. Só que ele está com esgotamento mental muito grande, ele é letárgico para ter as reações. E aí, quando a gente fala dessa letargia no trânsito, ela pode causar acidente também. Se eu tenho um raciocínio mais devagar, se eu estou com um monte de outras coisas na minha cabeça, como que eu vou tomar, né? A desatenção vai ter problema, porque a gente está falando de depressão de um alto nível, não é de um pequeno nível que a gente passa um dia, daqui a pouco eu vou para casa, descanso e estou bem. Não, é cumulativo, né? E aí, se essa pessoa está no trânsito, né, alguns medicamentos influenciam na hora de dirigir, né? Então a gente sabe disso, que alguns medicamentos, sim, inclusive é recomendado não dirigir, muita gente dirige, né? Então, tem essas questões que a gente tem que falar, né? E as Inclusive, comorbidades que vêm junto, né, com os transtornos que podem influenciar. inclusive um dos projetos que é do lado educativo, né, é trabalhar a cidadania e principalmente a empatia. Então, no trânsito, em vez de entrar no fluxo para competir com o coleguinha, quem chega primeiro, quem faz mais habilidades extremas, como um motoboy, ele vai se metendo porque ele quer chegar antes. Então, são habilidades que ele vai desenvolvendo para ir cortando o fluxo do trânsito, né? E aí, no processo educativo, eles relembram a cidadania, a negociação dos espaços, principalmente o processo de ter uma gentileza no trânsito, tipo, deu sinal, vou ser gentil, vou passar a vez para ele, e não vou deixar. Eu brinco que aqui no Sul, às vezes, a gente dá a seta para pedir licença, e em vez da pessoa deixar a pessoa entrar, ela acelera, tipo assim, não vou deixar, eu vou primeiro. Esse carro é meu, esse lugar é meu, essa via é minha, o trânsito é meu, eu chego primeiro. Eu brinco porque eu trabalho com crianças, então o que parece isso? Que eu estou competindo, né? Quem tem mais velocidade, quem chega mais rápido. Isso não Lúcia, você sabe que eu brinco quando eu estou dando aula, que os clientes querem já se preparar para sair no semáforo, por exemplo. Aí eu brinco, deixa eu te falar uma coisa, aqui não é largada não, nós não estamos brincando de corrida não, gente. Sai desse patamar aí. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente não pensa, que essa gentileza faz com que a gente tenha uma direção preventiva. E ao ter uma direção preventiva, o que acontece? Não ocorrem os sinistros, né? Então, é mais uma forma de entender e estar presente, né, no trânsito. É claro que se eu estou trabalhando, eu sou motorista de van, né? E aí, não de criança, mas aqui em Porto Alegre a gente chama... Pode ser de turismo, um bom exemplo isso. Obrigada, Regi. A gente pensa assim, né? Porque eu estou trabalhando, eu tenho mais direito que o carro pequeno, então eu vou continuar seguindo, não vou dar espaço nenhum. Né? São essas questões que se levantam dentro da área educativa, nos CFCs, principalmente para quem lida com o direito, né? Ele tem que pensar, afinal de contas, qual foi a intenção deste motorista, né? Qual foi a intenção deste motorista? É muito legal isso que o Rafael colocou. E, assim, eu queria trazer também um exemplo, né, relacionado à saúde mental, que é bem comum quando eu estou entrevistando, principalmente condutores que já são motoristas e estão fazendo avaliação para o EAR. Aí tem um momento lá que a gente pergunta, né, qual, né, o seu nível, quanto que você anda irritado, 2, quanto que você anda ansioso, 2, estressado, é 5, 7. Aí tem um momento que fala assim, mas e no trânsito, né? Qual que seria o seu nível médio de estresse no trânsito? De 0 a 10, né? Deu um valor. Não, no trânsito não. No trânsito eu não sou estressado. Aí eu fico pensando, né? Se quando a gente está estressado, né? A gente tem
redução de capacidade. E estressado, por exemplo, estou estressado com meu chefe, estou estressado com meu marido, estou estressado com meu filho. Trabalho numa van de crianças que estão gritando lá no fundo, né? Não, no trânsito eu não me estresso. Aí a gente pensa assim, o estresse, independente da área, ele vai afetar o trânsito. Por quê? Porque ele reduz a capacidade de atenção, ele faz com que as pessoas fiquem mais agitadas, né, e tenham respostas mais rápidas e impulsivas. Ele faz com que a gente tenha mais irritabilidade, mais agressividade. Aí isso pode resultar em comportamentos agressivos, ultrapassagens perigosas, né? A fadiga, meu Deus, como o estresse causa sensação de esgotamento mental, né? A mente sobrecarregada, ela tem dificuldades para tomar decisões importantes. A sensação de estar o tempo todo com pressa, que eu tenho que chegar primeiro, vem de encontro isso com que a Edmara estava falando da questão da pressa, né? Ansiedade, o medo exagerado, e claro, né? Aumenta os riscos de acidente por tudo isso que eu falei, vai lá para os 400 mesmo também, né? Então, o estresse, seja em qualquer área, gente, ele vai aparecer velado no trânsito, né? As pessoas acham que eu só fico estressado com o meu chefe, e quando eu vou aí ele fala assim, não, no trânsito eles falam assim, no trânsito, é como se ele falasse assim, no trânsito eu descarrego, né? E daí eu que nem todos esses comportamentos. No trânsito eu me alivio, porque aí eu ligo o rádio. Claro, me ajuda ele vai xingar, ele vai falar tudo que ele não pode falar para o chefe dele, para o colega do lado que está dirigindo mais certinho ali, mais na regra, né? E que para ele aquilo é um absurdo, né? Dirigir na velocidade média. Ô, Regi, me ajuda aqui, meninas, como estudante de psicologia, como que o povo consegue separar essas identidades aí? No trânsito eu sou bom, com o meu chefe eu sou ruim, difícil, né? Máscaras, personas. Elis, pode e falar meninas, aí. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, né? E para todo mundo que está assistindo. Sabe qual que é a campanha, qual que é o tema da campanha de 2025? Desacelere, seu bem maior é a vida. Tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Então, em 2025, a gente vai falar muito sobre isso, porque é justamente, né? Porque, assim, 3 coisas que geralmente estão ligadas, né, a essas questões no trânsito, dos transtornos, dos comportamentos, ambientes urbanos caóticos, que a gente falou, falta de tempo, né? A gente até colocou, o Rafael colocou algumas situações que ele até mudou, a gente muda pelas pessoas, sim, Rafael, com certeza, né? Mas a gente quer chegar rápido, é o que você falou, muitas vezes a gente está com o horário contado e o trânsito não ajuda realmente, a gente falou dessa diferença. E também o uso de substâncias, né? Tanto de substâncias lícitas quanto ilícitas. E o próprio remédio, né? A gente falou medicamento, às vezes a pessoa está à base de medicamento, álcool, que não combina com direção, que para direção é ilícito, né? Porque não tem jeito, eu falo que é uma combinação bombástica, né? As pessoas falam, quando a gente pensa na parte neurológica, ele desinibe a pessoa fica mais impulsiva, que vai atuar na parte frontal do cérebro, e ele faz a pessoa, né? Ela fica mais corajosa e ela diminui seus reflexos. Que isso combina com direção? Nem um pouquinho. Então, sim, é muito perigoso, né? Então, essas 3 coisas, elas estão aí muito ligadas ao que a gente está falando aqui, né? Quais as causas de comportamentos inseguros e de estresse, né? Causando estresse, né? Sim, é verdade, Rafael. O uso de cocaína é super comum, porque eles precisam realmente fazer a dobra de turno. Existe uma cobrança muito grande e eles adoecem muito rápido. E tem a questão também, que a gente estava numa outra live, que eu estava ouvindo um médico de tráfego falando da solidão, né? O olhar que a gente precisa ter, né? A empatia que a gente precisa ter com esse motorista,
porque ele se afasta de tudo, ele se afasta da família, ele perde o aniversário de 15 anos da filha dele, ele perde o nascimento do filho, porque ele está servindo à sociedade, porque ele precisa, claro, do financeiro, mas ele está a nosso serviço porque no Brasil predomina, né, o transporte pelas rodovias, né? Não há investimento em outros modais para que desafogue um pouco isso, né? E hoje em dia as empresas elas têm essa urgência também, né? Essa emergência que desse mundo globalizado ela chega, né, nas empresas. E, por exemplo, um motorista que precisa levar um equipamento médico para um hospital que está precisando daquele equipamento, entende? Que precisa daquele equipamento e ele não tem, ele tem que atravessar o Brasil todo e ele tem que chegar a tempo, porque senão uma pessoa pode morrer porque ele não consegue levar o equipamento, entende? Então, assim, a cobrança do motorista profissional ela é muito grande, né? Tanto em questão de desempenho, quanto em questão da própria cobrança, né, da autocobrança, daquilo que ele consegue fazer. E existe um estigma, né? Porque eu dirijo carreta. Se eu dirijo carreta, eu posso dirigir qualquer coisa, em qualquer horário, em qualquer lugar, em qualquer rua. E não é assim. Somos humanos. Não é porque você dirige carreta que você pode se expor mais. Pelo contrário, né? Que legal, Regi, que você fez esse comentário, porque aí me fez lembrar, hoje eu atendi um rapaz de orientação para doutorado já. E aí, o que aconteceu nessa orientação? Ele é ligado à aeronáutica. E uma das coisas que ele estuda, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, é esse trânsito aéreo, né, o quanto existem acidentes por conta deste mesmo pensamento, desta mesma criança, dessa mesma falta de desenvolvimento, não só emocional. Hoje nas empresas se fala muito no pré-requisito de seleção, que é esse pré-requisito da inteligência emocional. Né? Não se quer mais alguém com um currículo com vastas informações. Soft skills. Isso aí. E aí é super importante, né, a gente entender, né, que não é porque muda o veículo, mas o estresse junto a essa pessoa que tem que correr tanto, que tem um comprometimento tão grande com a sua carga, né, não importa o tamanho, né, ele vai sofrer esse estresse, e principalmente de que ele tem que fazer muitas horas, né, e que para isso ele se utiliza de ferramentas que nem sempre são saudáveis. E daí da importância de ter um psicólogo, de ter pessoas na empresa que trabalhem nisso, né, que a empresa veja isso como algo fundamental, porque é mais barato pagar o acompanhamento do que pagar o que envolve tudo isso, advogado, processo, indenizações e tudo mais, né? Então, existe e a perda, e aquela perda que não conseguimos quantificar, né? Com certeza. Um pai, um filho, né? O arrimo da família. Essas coisas não se quantifica, não se monetiza. Exatamente. Né? E uma das coisas... Esse burnout, né, presente, né, muito na vida das pessoas hoje, né? Como que ele está presente, esse esgotamento. Né? O trabalho era tão intensivo, foi tão valorizado como se fosse só isso, e na realidade é uma das áreas da vida, né? Não é só o trabalho. E aí, quando a gente fala profissionais do trânsito, eles vivem isso, né? Fora outras questões até econômicas, né? Quando você precisa trabalhar muito para ganhar mais, para você chegar, né, ter uma renda digna, então tem tudo isso. E a saúde que é afetada, né? Vocês estavam falando do pensa o caminhoneiro que fica o dia inteiro dirigindo sentado. Gente, que saúde que ele tem. O que você vai ver? Qual que é o estilo físico, inclusive, às vezes, muitos vezes. Ele faz atividade física. Alimentação totalmente irregular, né? Com baixa nutrição. A maioria desenvolve diabetes, problemas hormonais, problema na próstata. E isso, gente, é um acometimento que está seguindo um caminho para o trânsito urbano.
com os motoristas de Uber ou de qualquer outro aplicativo, né? Motorista de aplicativo, sem querer fazer propaganda aqui de empresa, mas motorista de aplicativo, por quê? Existe um número muito alto de procura pela independência, pela flexibilidade de horário, pela questão de eu ser dono do meu negócio, então eu faço meu horário, e aí a renda cai muito, porque aí você, né? E daí o que acontece? Ele começa a dobrar, e os acidentes podem acontecer também da mesma maneira, né? Isso quando ele também não se envolve daí também com o uso de substâncias para poder aguentar o push, né? Eles chamam, né, aguentar o tranco. Ô, meninas, vocês falaram aí um pouco dos profissionais, né? A gente entrou nessa questão dos profissionais, mas o que vocês acham da gente dar uma dica para quem não é profissional, para quem só está no trânsito e está estressado aí, está cansado, está irritado, está ansioso, está depressivo, o que mais que a gente falou hoje? Está com burnout, enfim, o que vocês dariam de dicas aí para melhorar um pouquinho nessa questão do trânsito, para que a gente promova essa segurança no trânsito? Agora pensando, a gente trouxe todos os relatos de problema. Agora vamos pensar um pouquinho no que a gente pode contribuir para a solução. Posso? Eu acho que a primeira coisa é o autoconhecimento. Da mesma maneira que tem aquela frase famosa, se beber não dirija, se estressar não dirija, vai, né, de aplicativo, vai de motorista de aplicativo, terceiriza a direção, tá acompanhado de alguém, peça para alguém dirigir. Eu acho que o autoconhecimento é fundamental nesse momento. E assim, e a questão da humildade, né? De assumir que é melhor que o outro dirija. Quando não é possível, eu nas dicas que eu dou é respirar, técnicas de mindfulness. Eu não sei o que é mindfulness, é respirar. Inspira, segura, presta atenção na respiração e solta. Vai fazendo isso. Coloca lá no teu aplicativo de som, de música, só você colocar assim, mindfulness, atenção plena. Coloca lá, atenção plena, vai vir uma playlist de técnicas, músicas que te ajudam ao processo de concentração na tarefa que você está realizando. Inclusive, eu faço isso quando eu vou fazer avaliação psicológica em grupo, que eu percebo que é uma turma que está muito agitada ou que está muito ansiosa. Fala, não vamos fazer a avaliação desse jeito. Então, vamos fazer aqui uma respiração. E, assim, o desempenho, quando a gente faz essa técnica antes da avaliação psicológica, assim, é comprovado. A pessoa consegue ter um desempenho melhor. Então, se num ambiente protegido, ela consegue ter um desempenho melhor quando ela faz uma técnica simples de respiração, você acha que isso não pode ser a chave que ele precisa para ter um melhor desempenho no trânsito, né? Em trânsito, guiando? Meninas, vou falar no que, assim, faz parte até do meu dia a dia, né? Que é trabalhar quem tem medo, quem tem fobia, procurar ajuda profissional, né? Se você não está dando conta, procure ajuda, porque, assim, principalmente, né, a fobia é um medo exagerado. Quando a pessoa já ficou longe do carro por muito tempo, não está conseguindo dirigir, não consegue fazer isso sozinha, ela tem que procurar ajuda, né? A psicoterapia, hoje, o que mais a gente usa é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda nesse enfrentamento, tá? Então, é importante procurar ajuda quando precisar, não ficar, né? E fora isso, ter pausas regulares, dirigir, sim, cognitivamente não é estressante. Ele na realidade, acaba com... É cansativo mesmo, porque às vezes as pessoas assim, você vai dirigir horas, viagens, vai tomar o seu cafezinho, vai respirar um pouquinho, vai no banheiro, faz viagem, né? A recomendação geralmente é de 2 em 2 horas quando você faz uma viagem longa.
parar, tomar, porque o nosso nível de atenção vai rebaixando. Pensa, por exemplo, uma coisa que a gente usa muito a cognição, que é estudar. Por que as aulas são 50 minutos? Porque eles acharam bonitinho 50 e colocaram lá? Fica 1h30 lendo sem parar para vocês verem uma coisa importante, que é complexa. A gente chega no final, você nem lembra mais, porque o nosso cérebro tem limite também, né? Então, claro que as pessoas são diferentes, têm limites diferentes, mas é o que a Rede falou, se conhecer é bem importante. Né? A gente está falando de média de 2 horas, mas se você já percebeu, a gente estava até conversando antes, assim, aqui em Belo Horizonte está muito quente. A gente está seco, as meninas estão falando de chuva, e aqui em Belo Horizonte faz muito tempo que... Esse final de semana deu umas pequenas chuvinhas, mas está muito quente. E aí, o que acontece com o calor extremo? A gente fica, né? O corpo funciona de uma maneira diferente. Então, a gente tem que observar isso. Qual que é a pausa necessária? O que eu dou conta? Se eu dou conta de fazer sozinha? Se eu não dou conta, eu vou lá pedir ajuda, que nem a Regi falou. Vou procurar terapia, sim, né? Se eu preciso, se eu estou com uma fobia, com medo, se eu estou com depressão, se eu estou com ansiedade, né? Os outros sintomas que a gente falou, sim, tem como melhorar, sim, não é nada, né? Eu falo que é um transtorno como qualquer outro, né? Como uma hipertensão que a gente pode controlar, seja com a psicoterapia, alguns casos com remédio, mas a gente pode, sim, melhorar. E pode ter qualidade de vida, né? Não é para ficar sofrendo o resto da vida, não. Isso, eu acho que é por isso que muitos que mais, empresários Lúcia? estão tendo preferência para usar o motorista de aplicativo. Porque aí ele aproveita o tempo do trajeto também, né? Eu ia falar sobre essa questão, como é bom a gente estar num grupo multidisciplinar e interdisciplinar, que a gente transita, né, nos assuntos de forma a conhecer, né? O que eu ia falar é que na área da educação, por exemplo, que vai em encontro à terapia cognitiva comportamental, é fazer um planejamento da sua rota, das coisas que necessita. Isso baixa o nível de estresse e de ansiedade e vai fazer com que a pessoa possa também pensar no tempo que ela vai levar para chegar nos lugares, ter um planejamento não só de tempo, mas de qualidade de direção. Por exemplo, quando eu penso que eu tenho que buscar remédios, que eu tenho que passar no supermercado, que eu tenho que pagar uma conta, que hoje é pelo celular. Então, muitas vezes eu estou na fila para pagar os medicamentos e estou ali revisando o que eu tenho de conta para pagar naquele dia, que são coisas que dão uma qualidade de vida. Fazer essa, não é multiplicação de tarefas, é de integração de tarefas. E aí vai sobrar um tempinho para eu poder tomar um cafezinho, escutando uma música. Eu gostei que o Rafael falou do Love Songs, eu também sou dessa época, não vou dizer eu amo. Porque o que acontece? São momentos que nos trazem o prazer de viver. E o prazer de viver está diretamente ligado com a saúde mental, porque quanto mais a gente se distancia corpo e mente, né, por isso da respiração da Regiane, né, quanto mais a gente aproxima isso e se torna uma pessoa inteira e integrada, menos a gente deixa a saúde mental e se ir embora. A gente esvazia o nosso movimento de viver, né, quando a gente não cuida disso. Então, na educação infantil é muito presente isso de cuidar da alimentação, de ter hora para parar, de organizar a mochilinha, né? Então, isso de pequeno nós vamos aprendendo, mas também chegamos a uma fase da vida em que, por conta de toda uma exigência social, exigência financeira, uma exigência cultural, vamos nos distanciando. Aí algumas pessoas dizem, a pessoa desaprende. Desaprender, ela não desaprende, ela esqueceu. Na verdade, eu acho que é questão de prioridade, né? Você começa também a dar outras prioridades. Também, e aí, nesse sistema de priorização, prioriza o dinheiro e deixa a saúde embora. Aí vamos pensar, né? O que mais a gente pode pensar em gastar?
É melhor gastar agora um momentinho em respirar e não comprar remédio, e não ir ao médico e não se hospitalizar? O que que é mais caro para a gente, né? É a própria vida. Então, e a qualidade de vida é saúde. Então, super legal, assim, ter feito essa conjugação de assuntos, né, que ficou como uma mensagem aí eu acho que do cômputo geral, né, não é só da saúde mental, não é só da educação, não é só do trânsito, é para tudo. Eu só estou vendo a E a Edmara gente lá. para de praticar, né, Lúcia? Muita coisa que a gente sabe. A gente sabe, só que a gente deixa de praticar. Verdade. Eu só quero falar a gente uma coisa sabe como as educadora de trânsito. Gente, vamos se informar antes de sair fazendo as barbaridades. Vamos relembrar as coisas. Não custa a gente se atentar à legislação, se atentar, como a Lúcia falou, planejamento, saber usar as ferramentas. A Rede falou isso anteriormente, usar a tecnologia a nosso favor. Então, é isso que vai talvez ajudar. Tem até uma fala do Rafael aqui que usar o carro automático, ar-condicionado, isso tudo ajuda, gente. Então, por que não facilitar a nossa vida, né? Então, vamos pensar nisso aí. Eu não vejo a hora do E além de carro aprender, a gente precisa praticar. acessível. E não adianta a gente saber tudo isso e não praticar, né? Então a gente precisa começar a praticar tudo isso, né? E usar no dia a dia. Porque assim, é importante, sim, a saúde mental é primordial para o dirigir. Não tem como a gente falar. É primordial para a qualidade de vida, né? Então dirigir é um ato, inclusive é um ato complexo. Muitas pessoas falam, não é difícil, é complexo. Né? Ele vai ficando fácil conforme a gente automatiza. Mas realmente é um ato complexo e que exige um monte de capacidade nossa, cognitiva, mecânica, né? Então, a gente precisa estar bem também. É importante isso. Então, a gente tem que trabalhar, olhar para isso e buscar esse equilíbrio, né? Eu não sei se a gente está caminhando aí para o final, se vocês têm mais alguma pergunta, né? Coloquem aí no chat para a gente já responder o que a gente conseguir responder agora, senão também a gente, né? A Helene está colocando aqui a coordenação motora, sim, a gente usa coordenação motora, a gente usa capacidade de atenção, de decisão, de juízo crítico, a gente tem uma lista, né? Regiane que faz a avaliação, a gente tem uma lista lá para usar, para a gente ver. Então, é uma atividade complexa. Muitas vezes as pessoas chegam, por exemplo, no consultório aqui, quando a gente faz o tratamento do meio de dirigir, fala assim, é tão fácil para o outro, para mim é tão difícil. Eu falo, não, é difícil para todo mundo, no começo. Depois vai se tornando fácil. Por quê? Porque a gente pratica, porque a gente automatiza. Hoje, por exemplo, para nós aqui, que já aprendemos a ler e escrever, é fácil. Não é? Mas quem pega uma criança que está sendo alfabetizada, que não consegue nem segurar o lápis direito, se é fácil. Complexo. Não é uma coisa que a gente nasceu sabendo, a gente aprende. Né? A Lúcia, que é pedagoga, tem mais domínio aí. A gente aprende, é aprendizagem. E sim, é extremamente complexo. E aí a gente precisa, assim, de tempo, a gente precisa de ter paciência, né, Lúcia? Não é de um dia para o outro que a gente aprende. E não dá para olhar para o coleguinha, é fácil para mim. Se eu não pratiquei. Exato, eu gosto de falar na Daiane, a nossa ginasta que faz o twist, como é que fala mesmo? Twist carpado. Eu gosto de dizer que, assim, ó, imagina você pegar, assim, ó, pôr o pé naquele solo e agora o treinador diz, vai! Não vai, né? A gente só corre de um lado para o outro e dá, assim, ó, um pulinho e já está feliz. Né? Por quê? Porque corre o risco de torcer o pé, porque pode calcular mal o impulso, porque não sabe, não treinou para fazer todo aquele movimento de corpo e aparar com as pernas e ter suporte físico com as pernas. A mesma coisa é uma criancinha pequenininha. Eu adoro quando aquelas crianças começam a treinar a caminhada, que elas vão se segurando e aquela fralda pesa quilos, né?
porque elas ficam lá treinando um passo ou outro com mão, sem mão, né? Às vezes elas caem e aí nem se assustam, levantam e vão de novo, porque elas estão treinando o passo, o pé, o equilíbrio do corpo, o cálculo do espaço, né? Até quando elas soltam os bracinhos, né? A mesma coisa acontece na direção, a mesma coisa acontece no aprendizado, por exemplo, da equitação, né? Então, todo o processo de construção do conhecimento é esse que a gente estava falando. Eu acho fantástico, porque Foucault, um teórico que se estuda bastante na educação, ele vai dizer que a pessoa sofre de uma agonística ao aprender. Então, não é que ela fica agoniada, não. É uma desacomodação do que ela sabia, que ela está construindo uma nova situação e que aí se transforma nesse outro sentir, perceber e dar a ação, né? E aí corporificar, que é o quê? É ficar no corpo, né? Que depois de tanto treino já está no corpo, que é isso que acontece depois que a gente tira a carteira provisória, a gente pega a carteirinha lá e diz, você ficou um ano praticando, agora pode, né? E que agora aí as meninas podem falar melhor do que eu, né? Tem uma nova norma aí de que as pessoas já não ficam mais tantos anos lá sem ter a investigação, né, de como estão indo no trânsito, né? Por conta disso, porque às vezes a gente tira a carteira, não pratica, e aí quando pega o carro de novo dá problema, né? Eu não sei quem vai querer falar um pouquinho dessa eu adoro quando você fala do corporificar. Eu acho que amo essa teoria do corporificar. O Vygotsky, ele é ruim de ler, mas ele falou coisas bem legais. E, Lúcia, é engraçado, você sabe que a gente, brasileiro, tem umas culturas de jeitinho que é complicada, né? O que a gente pega muito que as pessoas ouvem, que é, eu não posso perder a carteira nesse 1 ano. Então, eu guardo a carteira, não dirijo. Isso. E aí, fico sem treinar. E depois eu tiro a carteira, como se eu fosse tirar a carteira. Eu vou tirar a carteira agora da gaveta, vou dirigir, e agora eu já sei dirigir. E não funciona. Aí tem medo. E aí, o medo é natural, porque se você não treinou, você pode ser uma motorista mesmo. Então, e ao contrário, a ideia de você, né? Isso, ela falou, meu caso, ficou muito tempo sem pegar o carro, é isso. Exato. E aí a ideia, esse primeiro ano, principalmente, eu não sei se da Helena é o primeiro ano, ou se esse primeiro ano é para você observar as regras com mais atenção, é mais rigoroso, mas não é para ficar sem dirigir. A gente não perde a carteira porque bateu o carro. Não, a gente perde a carteira porque a gente passou em excesso de velocidade, que a gente pode parar, pode não fazer. A gente perde a carteira porque é uma falta grave, passar no sinal vermelho, que a gente pode não fazer. Então, é falta graves e gravíssimas. Então, as pessoas, às vezes, eu falo que essa é uma questão. Por que realmente muitas pessoas têm medo de dirigir? Porque elas ficaram longe da direção. E aí fica criando. Nossa cabeça é maravilhosa. Para o bem e para o mal. Eu falo, para ser criativa dos dois lados. E se eu fazer isso, que aí é o si, que é a questão da ansiedade, que vai crescendo, e torna um monstro. E aí, quanto menos eu dirijo, mais eu imagino. E aí a gente tem que fazer um trabalho contrário, né? Aqui na clínica, o que a gente faz? Traz a pessoa para o carro. Porque é justamente o que a Lúcia falou. Você tem que aprender, você tem que corporificar, né? Você tem que vivenciar, não tem outro jeito. Não posso ensinar a dirigir aqui, falando para vocês. Vocês podem ter cognitivamente, mas vocês precisam entrar no carro. Eu não posso ensinar a escrever sem a pessoa pegar o lápis. Tem coisas que é mecânica, né? Então, a gente precisa fazer, vivenciar. E é processo, não é mágico. Não é, fulano dirige tão bem. Quantos anos fulano dirige? Por isso que ele dirige bem. Então, a gente precisa, sim. Né? Estou vendo alguns comentários, a gente já vai caminhar aí para a finalização. A Helene está colocando aqui, no meu caso, fiquei muito tempo sem pegar no carro.
Sou habilitada desde 2013, dirigindo muito bem, mas assistir o assalto e ações bloqueei. Isso. Tem várias questões aí, né, Eliane? Precisa trabalhar isso sim para voltar a dirigir. E é possível, viu? O Rafael, acho que eu não tenho pernas, eu digo que tenho rodas. Eu amo dirigir, sou apaixonada por carros, truques, ralis e motores. A mecânica do carro é algo também que me encanta. O que aconteceu com o Rafael? O contrário do que aconteceu com a Helene, né? O Rafael gosta, está lá próximo, adquiriu um monte de conhecimentos em relação a isso e não se afastou, né? Nem todo mundo ama dirigir, mas o carro pode fazer parte. Eu brinco que nem todo mundo ama acordar cedo, mas se a gente tem que trabalhar, se a gente vai viajar, a gente acorda cedo. Então a gente precisa amar para dirigir, mas se é funcional, o dirigir vai trazer autonomia, vai sim dar um monte de coisas boas, né? E sim, para algumas pessoas, que nem o Rafa colocou, dirigir, para mim, é tão essencial quanto andar. Meninas, vamos finalizar. Eu queria agradecer a todas vocês por estarem aqui junto com a gente, né? Não sei se vocês perceberam, a gente tem esse projeto agora, que a gente vai ter mais coisas, né, que as meninas falou, a gente está começando aí algumas coisas aí, a gente já vem, né, a Regiane falou, já faz uns 3, 4 anos, já até perdi as contas, que a gente vem trabalhando com setembro, a semana de trânsito, maio amarelo, e trabalhando com essa questão de trânsito, né? Então, que a gente se juntou, se conheceu e está trocando. E também, agora, o Eu no Trânsito, tem um monte de coisa aí surgindo. Está surgindo um jogo, está surgindo outros projetos, né? Para a gente trabalhar aí justamente com o trânsito, né? A gente também, como o Rafael gosta de estar aí dirigindo, estudando sobre trânsito, fazendo algumas coisas. Então, eu queria agradecer, deixar aí para vocês. Vamos cuidar. A gente precisa se cuidar. Meu bebê. Cuidar. Ó, o gatinho. Eu vi que ele O já gato da rede resolveu aparecer. Você não quer deixar ele aparecer? O gato da rede também. Ó, gente, gato faz parte do trânsito, cachorro faz parte do trânsito. Ó, o Rafael está perguntando se nós temos algum O Rafael canal. está perguntando. A gente vai começar. Sim, o Eu no Trânsito está começando. Por enquanto, nossas lives anteriores, Rafael, está na Lapidari, né? Que a gente fez anteriores, está na Lapidari. Você pode dar uma procurada lá, essas antigas. Mas nos próximos, a gente também deve estar colocando no Eu no Trânsito, tá bom? Mas pode acompanhar a gente lá. Tem o Instagram, né? Instagram, meninas. Eu no Trânsito, ponto oficial. Isso. E aí... Pessoal que está assistindo e precisa da certificação, ou vai assistir depois, né, a gravação que vai ficar disponível por um período, não esqueçam de fazer o check-in lá na plataforma, para vocês poderem ter acesso a esse certificado, né, como contabilizar as horas de vocês, tá bom? E eu quero agradecer a presença de vocês, o carinho de vocês e principalmente agradecer a participação, porque é super importante essa interação. Fica mais vivo, mesmo na gravação, as pessoas acompanham o que está sendo comentado com o que está sendo discutido, né? Então, isso faz com que o grupo interaja de uma forma, aí entendendo o movimento do grupo. Né? Inclusive, tem uma enquete lá no portal da Even3, se vocês desejam receber, né, mais conteúdos. Né? Então, isso faz parte do nosso processo de construção e vocês já fazem parte desse processo também. Agradeço a todos. Obrigada. Então, como eu fiquei por último aqui, vou agradecer a Regi, a Lúcia e a Elisângela, porque é muito legal essa troca. A gente fica muito feliz de falar, né? Eu falo pela Lapidari também, junto com a Elisângela. A gente fica muito feliz de ter vocês sempre aqui. E é muito, muito, muito enriquecedor. Quando a Lúcia fala assim, é muito legal trabalhar esse interdisciplinar, e realmente, porque cada uma vai para uma cabeça, para uma linha, e a gente vai atrás da outra, e é isso que vai complementando.
E esse grupo só ficou bacana porque a gente realmente escuta uma outra e consegue compreender. Então, fica aí a dica para todo mundo, né? Que escutem, assistam mais as nossas lives, vejam, porque parece que a gente está falando com uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, e realmente essa questão do trânsito tem feito a gente se unir cada vez mais. E queria agradecer a todo mundo que participou, que está aí ainda online com a gente. Se precisar qualquer coisa, chama a gente aí. A Elisângela colocou aí do Eu no Trânsito, mas tem do Lapidari. Se precisar qualquer coisa, a gente está à disposição. E a gente vai seguindo aí depois, fazendo novas lives e vai mandando notícias. Obrigada, pessoal. Ai, gente, meu coração fica assim cheio de alegria de poder estar com vocês. Uma vez eu já disse para vocês que quando eu vejo vocês na telinha, para mim é como se eu tivesse presente perto de vocês. Eu não sinto essa distância, não sinto de verdade. Então, muito obrigada mais uma vez por esse terceiro ano de Semana Nacional do Trânsito. Estou bem feliz de estar aqui e gratidão ao pessoal que interagiu, que comentou, e ficamos à disposição que vocês precisarem também sobre primeira habilitação, sobre renovação do CNH. Fico à disposição, o meu Instagram é esse que está aí na tela, né, @RegianeVitisquiPsi, e também pode interagir no Eu no Trânsito, que eu respondo por lá também. Obrigada, meninas Lapidari, por esse convite de estar aqui de novo. Obrigadão, boa noite. Tchau, pessoal.